Sabe, aquele roteiro que parece vir instalado de fábrica em toda pessoa que assume a maternidade? Pois é, hoje a gente vai fazer uma exploração fascinante e, vamos combinar, super nostálgica sobre isso. Estamos falando daquelas frases de ouro, aqueles clássicos absolutos que atravessam gerações, regiões e sotaques. Não importa muito onde a gente cresceu, os avisos, as broncas e os conselhos soam quase idênticos. É como se existisse mesmo um manual secreto que toda mãe recebe assim que o bebê nasce. E vamos parar para pensar um pouquinho? Sempre tem aquela frase específica, inesquecível, que fica gravada a fogo na nossa memória, não é? É só a gente ouvir ou ler essas palavras que, instantaneamente, a voz da nossa própria mãe ganha vida na nossa cabeça. Pode ser aquele alerta clássico sobre o clima, uma ameaça de punição ou um drama digno de novela das 8. Essa conexão tão imediata é exatamente o que torna esse vocabulário tão poderoso. É um código cultural nosso, que a gente entende na mesma hora. O mais incrível é ver todas essas 20 frases de ouro reunidas, porque isso ilustra brilhantemente como esse roteiro global funciona na prática. Indo desde o clássico leva casaco até chegar naquele imponente eu não estou pedindo, estou mandando, a gente percebe que a comunicação materna é, na verdade, uma ciência altamente estruturada. E para entender isso direito, vamos dividir esse vocabulário em alguns arquétipos de comportamento. Começando pelo número 1, o modo de proteção. É onde moram o cuidado e a prevenção. À primeira vista, sabe, pode até parecer só uma implicância do dia a dia, mas o modo de proteção é, na real, um escudo contra os perigos do mundo. Aqui a gente vê o ciclo completo daquela profecia maternal. De um lado, a gente tem um aviso preventivo, leva casaco, vai fazer frio, e do outro, a inevitável conclusão cósmica quando a gente não ouve. Eu bem que te avisei. É fascinante como essas duas frases andam de mãos dadas. A primeira dita a regra baseada naquela previsão do tempo que nunca falha, e a segunda, a segunda é a consequência dolorosa de ignorar essa sabedoria. Então, o grande ponto aqui é que a preocupação com o nosso conforto térmico é tipo a pedra angular do cuidado materno. É inegociável. A frase "tá levando um casaco? Vai esfriar?" não é só sobre a temperatura em si. É o jeito delas de dizer "eu me importo com a sua segurança, até quando você mesmo não tá nem aí." É o amor na sua forma mais pura, só que disfarçado de uma peça de manga longa. Número 2. A disciplina e a ordem. As regras de engajamento da casa. Quando as mães entram no modo disciplinador, elas estão basicamente ditando as leis da sociedade doméstica. Sem isso, vamos ser sinceros, qualquer casa viraria uma anarquia em 5 minutos. E elas fazem isso com uma combinação genial de frases. Primeiro, aquele banho de água fria do "não fez mais que sua obrigação", que é um lembrete implacável para a gente manter os pés no chão depois de qualquer vitória, seja tirar um 10 na prova ou simplesmente lavar a louça. E fazendo dupla com isso, temos a obra-prima "na volta a gente compra". Sério, essa é de longe a estratégia diplomática mais genial já inventada para evitar um ataque de birra no meio da loja. Ela adia a crise, não diz um não na lata e a gente segue a vida. Uma aula pura de negociação. E aí a coisa vai escalando, né? A ameaça iminente de "vou contar até 3" transita com uma perfeição assustadora para a terrível promessa de "em casa a gente conversa". Isso é o sinal de alerta de que uma revisão de comportamento bem severa está a caminho. O contar até 3 é para mostrar que a bomba vai estourar. Já o "em casa a gente conversa" é a garantia absoluta de que o erro não foi esquecido, ele só foi adiado para um ambiente, digamos, sem testemunhas. E além das broncas em si, a gente tem o que podemos chamar de diretrizes operacionais do dia a dia. Frases como "coma antes que esfrie" mostram todo o valor que se dá ao esforço na cozinha e à nossa saúde. E quem nunca ouviu um "vai chegar a que horas?", que é basicamente o sistema de controle de tráfego aéreo da família inteira, não é? São essas ordens que mantêm a casa funcionando com a precisão de um relógio, controlando logística, nutrição e segurança de uma vez só. E se alguém pensar em fugir? Bom, a lógica inescapável do tribunal materno é bem clara. Fugir das consequências não apaga o crime, só adiciona o agravante de desacato. Com a clássica "se correr vai ser pior", a matemática que a gente aprende é super simples. A velocidade da fuga é diretamente proporcional ao tamanho do castigo que está esperando lá na linha de chegada. Parte 3. O drama inevitável. É aqui que entra o famoso modo mártir. Essa é aquela escalada super dramática, usada de forma estratégica quando a ordem da casa desmorona e a culpa suprema precisa entrar em campo para restaurar o controle. O grito de "é tudo eu nessa casa" reflete, na verdade, uma carga mental esmagadora, uma realidade caótica que se transforma nesse desabaço desesperado. É um pedido por reconhecimento imediato direcionado a todos os habitantes que geralmente estão ali bem folgadinhos no sofá. E quando esse peso chega no limite absoluto, o que acontece?
Entram em cena as malas prontas, sejam elas figurativas ou até literais. A frase "eu vou-me embora dessa casa" é o blefe máximo. É basicamente uma carta de demissão não oficial da maternidade que, graças a Deus, nunca é assinada, mas que cria exatamente aquele pânico necessário para que alguém, pelo amor de Deus, levante e vá arrumar o quarto. O que nos leva ao ápice do drama teatral materno. Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Essa é fortíssima. É projetar a situação lá para um futuro sombrio e distante com um único objetivo: garantir obediência e apreciação agora mesmo, no presente. E cá entre nós, é uma tática de choque emocional que funciona perfeitamente há séculos. E claro que não dava para deixar de fora essa verdadeira obra-prima da retórica. Se todo mundo pular da ponte, você pula também? Essa destrói qualquer argumento baseado em pressão dos amigos. Ela força a gente a fazer uma reavaliação instantânea das nossas escolhas de vida, provando de uma vez por todas que a lógica do coletivo não apita nada dentro da jurisdição de uma mãe. Número 4. A autoridade máxima. Quando a mãe assume o papel de governante soberana. Chegando nessa fase, minha gente, qualquer ilusão de que dava para negociar acaba de vez. A soberania inquestionável se instala. A poderosa frase "você não é todo mundo" é a cartada final definitiva. Ela é maravilhosa porque funciona em 2 níveis ao mesmo tempo. Ela eleva o nosso status, dizendo que somos seres únicos e especiais, mas ao mesmo tempo destrói de forma brutal qualquer desculpa baseada no que os amiguinhos têm permissão para fazer. É checkmate na hora. E se ainda restar alguma dúvida, o não tem mais nem menos, fazendo par com o inabalável "eu não estou pedindo, estou mandando", não deixa literalmente nenhum espaço para debate. A hierarquia fica ali, cristalizada. É o aviso de que a fase do diálogo acabou e agora é só a execução direta de ordens. Fim de papo. Agora, se alguém da casa comete o erro de declarar que perdeu algum objeto, sai de baixo. Aciona-se a equipe de busca suprema. A combinação do "se eu for aí e encontrar", você vai ver, com a terrível ameaça "se eu for aí e achar, vou esfregar na sua cara", tem o poder absurdo de dobrar o espaço-tempo. É garantido. O objeto que estava sumido vai se materializar magicamente no exato lugar onde a gente já tinha procurado 5 vezes. Não falha nunca. E então temos aquela palavra única, arrastada e falada no volume máximo. Quebra! Isso não é só um verbo, é uma sirene de aviso sonoro. Indica claramente que um objeto frágil e principalmente a paciência de alguém estão a milissegundos de se espatifar no chão. É o aviso definitivo de que o limite humano foi atingido. E por fim, chegamos à seção 5, tudo traduzido é amor. Vamos ver o cerne de toda essa questão. Quando a gente olha para além de todas essas broncas diárias, das regras e das ameaças, a gente consegue decodificar a verdadeira essência desse vocabulário maravilhoso. Como o nosso próprio material base define também, o amor de mãe é uma força inegável da natureza. E, sob essa ótica, não se discute, se obedece. Todo esse controle e todas essas regras são só ferramentas. O grande objetivo sempre foi criar pessoas responsáveis, protegidas e preparadas para enfrentar o mundo lá fora. E quer saber qual é a maior ironia de todas? A prova definitiva de que o ciclo parental da vida continua rodando é quando a gente se pega repetindo exatamente as mesmas frases. Escutar a própria voz dizendo "em casa a gente conversa por uma nova geração" é sem dúvida a prova final e mais hilária de que o manual da maternidade e da paternidade foi instalado com sucesso no nosso próprio sistema. Porque, no fim das contas, debaixo de cada aviso sobre esfriar e de cada regra rígida, tem um amor muito profundo, um amor que só quer proteger. E isso deixa a gente com um lembrete lindo para valorizar e celebrar essas vozes que moldaram quem nós somos. E a pergunta provocativa que fica para todos nós hoje é a seguinte: qual dessas frases a gente jurou de pé junto que nunca ia falar, mas hoje se pega dizendo o tempo todo? Fica aí a reflexão. Até a próxima análise.